Olá a todos, meu nome é André, eu sou aluno de graduação do curso de Ciências Biológicas e faço parte do programa PET Biologia. E hoje nessa aula eu vou falar com você sobre a pressão dos gases e qual a importância disso na nossa vida. A pressão dos gases está presente no nosso dia a dia, seja quando estamos cozinhando um alimento numa panela de pressão, ou então no funcionamento de um motor a reação, como presente nos carros, ou até mesmo quando respiramos. Antes de falarmos de pressão, eu preciso de falar de algumas características dos gases. Os gases são matéria em estado gasoso. Muitas vezes não conseguimos visualizá-los, mas sabemos da sua existência, seja no oxigênio que respiramos ou então a sentirmos a brisa do vento. Os gases possuem massa e ocupam um lugar no espaço. Uma forma muito simples de provar isso é enchendo um balão. Eles são compressíveis e se expandem e adquirem a forma e o volume do seu recipiente. Dessa forma, conseguimos armazená-los em cilindros ou botijões. Eles estão sujeitos à variação de pressão, temperatura e volume. Essa característica permite o ser humano manipulá-lo e utilizá-lo a seu benefício. Agora que você viu alguma das características dos gases, vamos começar a falar sobre a pressão. Imagina se você tentasse martelar um pino de boliche na parede. Provavelmente nada aconteceria, além das pessoas decidirem não lhe emprestar mais pinos de boliche. Contudo, se você martelar um prego com a mesma força, o prego teria uma probabilidade muito maior de penetrar a parede. Isso mostra que, às vezes, conhecer somente a magnitude da força não é suficiente. Você também precisa ver como a força é distribuída na superfície de impacto. Para o prego, toda a força está concentrada em um único ponto, uma pequena área em sua ponta afiada. Enquanto no pino de boliche, a área tocada na parede é muito maior, e a força era muito menos concentrada do que ocorria no prego. Então, chegamos à seguinte equação da pressão. Pressão é igual à força dividida pela área. As moléculas dos gases estão em movimento desordenado. Elas colidem contra a parede do recipiente. Essa intensidade da força de colisão por unidade de área dá o valor da pressão. O que podemos observar é que se aumentarmos o recipiente, a pressão irá cair. Se reduzirmos, o movimento contrário acontecerá. Se colocarmos moléculas com densidade menor, vemos que elas irão se colidir mais contra a parede do recipiente, sendo assim aumentará a pressão do gás dentro. Os gases também estão sujeitos à variação de temperatura. Se aquecermos o gás, isso aumentará a agitação das moléculas, que colidirão mais contra a parede. Desse jeito aumentará a pressão. Agora, se fizermos o movimento ao contrário, reduzindo a temperatura, isso diminuirá a agitação das moléculas, fazendo com que elas colidam menos contra a parede do recipiente, reduzindo a pressão dentro deste. Conhecer o fenômeno físico da pressão de vapor foi fundamental para a humanidade. Com ele se desenvolveu uma das máquinas mais importantes para o desenvolvimento humano, o motor a vapor. Criado por Dennis Paper e Thomas Shelby no século XVII, ele foi revolucionado por Thomas Newcomen em 1717. Ele criou o chamado motor de Newcomen, que foi a primeira máquina amplamente utilizada. Agora eu vou explicar um pouco como funciona o motor a vapor. O trem era movido através da pressão de vapor. Isso era produzido através de uma caldeira, alimentado por uma fornalha. O vapor era direcionado então para dentro de um pistão. O vapor quente em alta pressão então movimentava o pistão. Já no seu final existia uma válvula, onde o vapor sairia diminuindo a pressão, fazendo-lhe retornar à posição original. A diferença de pressão dos gases também é fundamental para a respiração humana. Existem 3 forças que atuam durante a respiração. Primeiro, a pressão alveolar. É a pressão encontrada dentro dos alvéolos. Para que o ar entre nos pulmões, a pressão alveolar deve diminuir, exercendo uma força que impulsiona o ar para dentro. Lembre-se que um fluido como o ar tende a se deslocar do local onde a pressão é maior para o local onde a pressão é menor.
Outra pressão importante é a pressão intrapleural. É a pressão encontrada na cavidade pleural. Essa pressão é negativa, e isso causa aderência entre as pleuras. Quando essa pressão se torna mais negativa, o pulmão tende a se expandir. Quando essa pressão se torna menos negativa, mas ainda assim ela é negativa, o pulmão tende a se retrair. E também, por último, a pressão transpulmonar. É a diferença entre as duas pressões acima, ou seja, é a diferença da pressão entre o interior dos alvéolos e a superfície do pulmão. Portanto, quanto maior a pressão transpulmonar, maior a quantidade de ar que entra nos pulmões.